Boa tarde, bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Mas que gostoso falar um pouquinho, falar Chico do Sorrentino, Terezinha, gente querida aqui, a Ana, Aninha, enfim, gente, esse filme do Sorrentino, que é a Parténope, eu faço uma confusão no nome, minha língua enrola. E porque como eu falava de uma forma, mas enfim, Os Amores de Nápoles é uma coisa, para mim, é uma obra-prima, é uma ode à beleza, é uma ode à vida, é um, é um de uma delicadeza, de uma poesia, de uma melancolia absurda, de uma tristeza. A tragédia está lá no filme completa, né? A história do, do- dos irmãos que se apaixonam. E é toda essa miscelânea, essa. A Ana Cristina está aqui, que bom que você está aqui, Ana. É miscelânea que é a vida, né? E o mar. O mar está ali como um personagem que fica chamando, clamando, mostrando aquela intensidade, aquela claridade, aquela beleza estonteante, mas que tem uma vida própria, né? E tem os seus desígnios, né, no processo, como a vida, você não controla, você se deixa levar. E aí eu tô de novo com a Clarice, com as águas do mundo, porque eu já havia dito para vocês que quando eu assisti esse filme, eu falei, meu, é a Clarice, essa menina é a Clarice, porque é aquela esfinge, aquele enigma, aquele olhar para a vida, né? Aquela inteligência em relação à vida, aquela vontade de beber a vida e de se embrenhar na vida e entender que a vida não é festa, que a vida é confusa, que a vida é um sobe e desce, que a vida dá caldo na gente pra caramba, mas mesmo assim a gente vai lá e sai para a vida e respira e acaba criando, né, um processo maravilhoso, uma poesia, uma colcha de retalhos toda, né, alinhavada, porque a vida também é beleza, a vida também, senão a gente não ia suportar. Ele fala, assim, é difícil, né, entrar se apaixonar por algo tão belo, né? E o próprio Sorrentino diz que para ele a vida é uma melancolia mesmo, e ele traz momentos no filme, tem momentos em que você sente o calor, você sente aquele marasmo, você sente o gosto da juventude, o cheiro da juventude, a juventude que é lenta, né, que é cadenciada, que a gente não pensa no amanhã, não pensa em envelhecer. E ele empresta isso para o filme, ele faz essa trajetória. E no começo a primeira parte é aquela coisa mais linda, depois a coisa começa a se desenrolar até chegar com a personagem na maturidade, e ele traz lá o belo e o profano, ele traz a igreja, ele traz o jogo da sedução, é isso que é de fato. E a sedução não parte só do belo. Tem uma passagem que as pessoas detestam, mas que eu acho impressionante, que é a passagem da igreja, da história dela com aquela, aquela sordidez que é, né, a política da igreja, e ele traz aquilo de uma forma escrachada, escancarada. E ele mesmo fala que ele não quer dizer nada com a música. E tem a música que é a música italiana, que era Já Tutto Previsto, né, que é a Ana que me corrija depois, mas ele começou por aquela música, e aí ele cria o triângulo. E ele ficou vários dias com aquela música na cabeça e começa a escrever, né, o filme. E tem também essa personagem feminina, que ele fala do feminino, não sei se vocês assistiram, que as mulheres têm uma capacidade maior de entender o tempo, a passagem do tempo. E esses questionamentos sobre a vida com o envelhecimento, né? Não que os homens não tenham, né? E uma outra coisa importante que eu acho que ele cria personagens em que eles têm uma intimidade muito, é uma tribo diferente. É uma tribo que se conecta na juventude, na grande beleza. É um pessoal que se conecta de uma forma diferente, né? E é bonito isso. Enfim, então eu estou aqui para fazer a mediação com vocês. A gente mudou o formato para quem não, para quem é novo na roda. Vocês podem falar a hora que vocês entendem. Pode, não tem quer dizer, tem um tempo. A gente vai conversar, vai dialogar sobre o filme, sobre o que nós sentimos em relação ao filme e ao conto. E teve alguém que me pediu para ler uma passagem do conto também,
por favor, pode se manifestar, foi por e-mail. O conto é belíssimo, é de uma poesia, de uma. Enfim, tá? Então tá aberta, quem quiser pode começar a se pronunciar. Maria Júlia, com a vida dela misteriosa e profunda, é isso mesmo, os tsunamis que aparecem na vida da gente e que a gente não tem controle. Isso é o mais lindo, né? Porque não adianta a gente querer controlar. A gente, de fato, tem que se deixar levar e tirar o melhor da vida. Então, a palavra é de vocês agora. Podem começar. Ana Cristina, bem-vinda. Tem que abrir o microfone, Ana. Olá, Cláudia querida, saudade, olá, Que confraria delícia, toda. que delícia. Gente, eu escrevi 10 páginas, resume. A música, como o Sorrentino fala, ele não é um complemento, é a extensão da narrativa toda, né? Ele é um personagem, né? E o filme cria, e a música ajuda a criar esse clima de esplendor e melancolia no, no filme, né? Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, Ana, tô te ouvindo. Tá ótima, tá super Tá. clara. Então, a música ajuda a criar esse esplendor e essa amargura, a melancolia da velhice, né? E interessante a passagem do tempo, o ano que vai passando, e lógico, são canções napolitanas, né? Ele está colocando o feio e o belo, o podre e o bonito, né? Depois o discurso da Greta Kuhl, né, que ela detona Nápoles. Então, eu marquei aqui umas músicas assim nas passagens. Então, em 1968, quando ela sai da água, começa a tocar um corno inglês, né, um instrumento metal gostoso, e aí aquela turma começa a passear na cidade ao som de uma música forte, Êxodos, que vai aparecer na passeata, violentíssima. Esse Êxodos tem um toque polonês, é uma banda polonesa, mas é uma música de um compositor contemporâneo, né? E aí, quando ela vai ver o mar, os remadores, aí é o Bluebird. Depois ela vai fazer o teste na antropologia. É interessante que o primeiro aluno, ele quer ir no banheiro e o professor não deixa. E aí ele senta para fazer, o professor pergunta, o que que você pode me ensinar que eu ainda não saiba? Aí o aluno não falou nada, aí ele falou zero, levanta. E depois a Paternope, ele faz a mesma pergunta e ela diz: o que que você pode me ensinar que eu não saiba? Ela falou antropologia. E ele deu 30 para ela, que deve ser a nota maior. E depois a mãe e a filha estão passando um batom, toca essa cançoneta Il Sono e il Vento, do Marino Marini. Toda a simbologia é muito forte, né? Do mar, das esculturas. E interessante quando ela encontra o Gary Oldman, que tá uma coisa como o Johnny Sheave, né? Que é o ator favorito. O Gary Oldman diz: beleza como a guerra, abre portas. Achei muito dentro do contexto, né? Na festa, que ela tem duas festas, a festa que ela vai em jovem e a festa depois que ela vai com cardeal, que tem outro peso. Então, na festa jovem, toca uma música cubana, que é Memória La Torre, e a gira, que é do Trio Ternura, brasileira, né? Que é a gira é aquela gira de candomblé que vai descendo o santo, eu achei interessante. E a paterna está. Ele vai buscar essas coisas impressionante, como a música Nossa, tem sempre tem uma evolução. música brasileira no meio, e aí ela conhece aquele elegante de terno que ela sai para andar de moto, coisa e tal. Mafioso. É. E depois propõe
ele quer dormir com ela, transar com ela, e ela diz: Não, eu não vou dormir com você só por educação. E sai andando ao som do My Way, do Ah, tá. Frank Sinatra. Foi ótima essa cena. O My Way caiu assim, bem de acordo, né? Aí ela se prepara com a mãe, o Raimundo. Os três irmãos na praia têm uma dança belíssima que até foi colocada aqui na abertura. Os três irmãos têm uma dança, aliás, é ela e o irmão e aquele amigo Sandro que era como irmão. Aí ela dança com o Raimundo, com o Sandro. Nessa música era já tudo previsto, que depois até vou ler um pedacinho da tradução. A música do enterro do Raimundo é Over Sky, do Howard, e um nome polonês, e o cortejo para a lavagem da Rua da Peste, né? O cortejo inteiro para porque a rua está lavando a peste. E ela vai, faz a tese dela, visita a Flora Malva. Eu achei interessante ela visitar a atriz Flora Malva com aquela máscara de lutar esgrima, né? De jogar esgrima. Na verdade, esgrima não se luta, se joga. E diz que ela foi deformada por um cirurgião brasileiro. Eu sei quem foi, em 1974, o Pitangui, que também a minha tia-avó teve um problemão com ele. Aí depois toca. Essa casa da atriz tem três relógios, tem coleção de relógios. É muito interessante toda a simbologia. A música é o Bluebird, do Luke Howard. Depois ela encontra a Greta Kuhl, com um discurso terrível, toca o Mistral. E aquela girafa, aquela escultura de girafa. E finalmente encontro o Roberto Griscolo, que ele anda por Nápoles com ela, chegam nos baldes azuis que vão descendo luminosos ao som do Mezzo Hall, do Luke Howard. E quando eles caminham, e é muito interessante, quando eles caminham por aquelas ruas, aqueles tipos, aquela pobreza, eles vêm cumprimentar esse Roberto e vêm cumprimentar, e eu acho que o cara era da máfia, porque no fundo, Era bem no máfia, era fundo, máfia. tem aquela música, tema do Godfather, Speak Softly Love, aquela música bem característica, toca bem no fundo. E aí, durante a passeata, tem um solo de tuba e uma música violenta que chama Light Hall, aquela passeata que derruba tudo. E depois tem ela encontra o cardeal, tem aquela aí a festa com uma valsa triste. Pela primeira vez aparece uma música clássica, a valsa triste do Grieg, tocada pelo Karajan. E quando ela caminha com as joias, de novo aquela música Êxodos pesada, que na abertura tem os jovens passeando pela cidade. Aí, quando ela já é professora, lembrando tudo, começo era já tudo previsto. E lógico que no final do filme tem aquele caminhão com aquele hino do clube, do Napoli, ou de um partido político, que é aquela festa, né? Eu trouxe aqui um pouquinho da tradução da música, né? Que é muito bonita, era já tudo previsto, desde quando tu dançando me beijastes à escondida, enquanto ele que não olhava, aos amigos contava as coisas que sabes dizer, as coisas que sabes dizer. No momento do amor, enquanto eu te apertava forte, tu me dizias baixinho, eu não o amo, eu não o amo. Então, eu termino aqui com era já tudo previsto, né? É isso. Ana, que delícia te ouvir, que bom que você veio. A música é maravilhosa. E essa Nossa, música da Já Tudo Previsto, ela é o ápice da juventude, né? é, Ele dá uma declaração
que ele queria. Ana, pode falar também, pode abrir o microfone, Ana Daino, pode falar, Ana, tá? Pode falar também. Mas é maravilhoso. E É. aquele lá é aquele momento que ele gostaria de aprender na vida dele e que a vida parasse ali. Mas aí, claro, quando você começa a entrar na fase adulta e que as coisas se desmontam, os sonhos se desfazem, que A imediatamente. amargura, o aborto, né? Não, não só, a morte do irmão também, porque é uma Morte do irmão. tragédia, aquela relação dela com a mãe, aquele pai depressivo, enfim. E ela tendo que lidar com esse tipo de realidade, né? E vendo além da beleza. O John Cheever, na verdade, ele é um autor americano, né? Enfim, que É. tem vários livros escritos, era um cara super melancólico. E tem uma história do Gary Oldman também, que ele deu uma entrevista, não sei se vocês chegaram a ver, ele foi alcoólatra, né? Ele é alcoólatra, na verdade, né? Mas ele não está mais no processo e ele fala muito sobre isso. E ele fala que o sonho dele era trabalhar com Sorrentino. E ele realiza esse sonho com esse personagem, que para mim é uma passagem maravilhosa também. Mas, Ana, pode falar, Ana. E Sim, eu a música, só completando, ela faz a ponte entre as gerações, né? E a janela do John Cheever tem garrafas e garrafas e garrafas que ela passa e o mar no fundo. Então, só isso. Adoro, adorei o filme. Obrigada, obrigada. Que escolha boa. Ah, eu dentro desses comentários vou acrescentar mais um, Ana. O, os títulos finais, não é? Os créditos, quem canta Que Cosa C'è é o Gino Pauli. lindo É, também. que Se Eu Enamorar-te de Ti, uma canção tão romântica. Agora, vou falar um detalhezinho. O Dino Pauli foi o grande amor da Ornella Vanoni, que Ah, acabou de morrer ontem, anteontem, e ela cantava essa música também, que é de autoria do Dino Pauli. E ela confessa em uma entrevista que foi o grande amor da vida dela. Uma coisa que eu queria comentar, como já naquele outro filme do Sorrentino, A Mão de Deus, e ele mesmo confessa, Sorrentino, as várias influências do Fellini, né? Aquela carruagem que aparece no início, bem no meio do filme aparece uma nave, né? Parece aquela nave de Fellini. E também essa primeira parte do filme, que é aquela doce vida, né? Do Fellini, esses me pareceram bastante influenciados. E a segunda parte, como a Ana já falou, é bem realista, né? Ela cai na real, né? Então tem um lado de liberdade, que também temos no conto da Clarice, né? Que ela procura liberdade no mar, e também esse depois passa para essa fase em que ela cai na realidade, né? Em que ela conhece o mafioso, as ruelas de Nápoles, né? Eu queria só comentar um ponto, depois a gente fala outras coisas. O Silvio Orlando, que faz o professor Maroto, ele é um ator fantástico e para mim ele ali no filme está assim maravilhoso, ele dialogando com ela e tudo. E ele é um grande, grande, grande ator. Nos filmes dele ele é feioso assim, mas outra peça feliniana seria o filho dele, né? Aquele monstrinho, tadinho. Aquilo também é uma coisa. O Fellini gostava dessas figuras gordas ou diferentes, ou não sei o quê. Então, por enquanto, é só isso que eu vou acrescentando. Depois a gente fala outras coisas se surgirem. Tá bem? Ana, esse filho também, ele faz uma alusão ao mar também, né? É, E é, e como ele enxerga a beleza naquilo, né? E aí ela o acha bonito, não é? Ela dialoga bem com ele, né? Outra coisa que me ocorreu é que o conto da Clarice certamente se passa no Leme, isso é quase certo, onde ela morava no Rio, e isso agora o crédito é para Cláudia. A Baía de Guanabara, tudo eles fazem uma referência também à Baía de Nápoles, né? Como os dois são bonitos. Então, ligando o Rio a Nápoles, há bastante semelhança que eu achei entre os dois. Por enquanto, falo isso, depois a gente continua.
tá bom? Obrigada, Ana, obrigada. José, pode falar, a palavra é sua. Você está sem Boa som. tarde. Agora foi. Boa Boa tarde. tarde, Tá, bem-vindo, tá bem-vindo. tudo, tá tudo certo? Tá tudo Tá. certinho, dá para te ouvir É, perfeitamente. tá, né? Então, Tá. boa tarde a todos. Feliz encontro, tá? Então, o que eu achei desse livro, desse filme, foi o seguinte. Eu tenho um defeito, não, uma característica de, às vezes, assistir um filme ou ler um livro sem ter nenhum ground, seco, entende? Sem saber nada de nada, para ver a primeira impressão que eu tenho. Então, eu não sabia que ele tinha sido ganho o Cannes, não conhecia os atores, nem como é que chama? O produtor, nada, o diretor. O A impressão diretor. que eu tive, em primeiro lugar, é que isso aí parecia um filme da década de 70, porque os cortes são muito secos, tem muito cigarro, sabe? O pessoal, o irmão dela fuma até na piscina, até no mar, né? Então, aqueles cortes brutos que tem durante todo o filme, eu fiquei meio perdido, sabe? Eu falei, nossa, que filme de baixo orçamento e antigo, né? Depois, quando eu falei, bom, agora tá bom, agora vamos ver se as impressões que eu tenho estão corretas, né? Então, quando eu vi depois, eu vi o quanto a gente perde quando não conhece direito o enredo, quando cai de paraquedas, né? Mas uma coisa que, então, eu estou falando é que tudo que vocês falaram eu concordo. Agora, uma coisa que eu achei bastante cirúrgico foi tanto o professor quanto o poeta. Porque quando o poeta ele fala que no belo o silêncio é um mistério, porque ela sempre fica silenciosa, né? E nos feios, né, o silêncio é fracasso. Ele queria talvez fazer uma alusão a ele. Outra coisa que eu achei pontual foi o professor. Esses dois protagonistas, vocês perceberam que eles não se deixam levar pela beleza dela? Eles são imunes à beleza dela, eles admiram, mas que nem o irmão ou outros homens que trabalharam no filme, eles se deixaram encantar pela sereia, né? E pela sereia, quando se encanta, se acaba se naufragando. Ela, apesar de falar que não querem fazer tanta alusão ao mítico, né? Mas eu consegui compreender o sentido do filme a partir do momento que eu fiz alusão ao mítico. Você sabe, né, que como é que chama? Pantelone, ela era uma sereia, e quando Ulisses, né, que ela resistiu ao Ulisses porque ele estava grudado no mastro do navio, ela se sentiu morta. E foi aí que fundou Nápoles. Pelo menos foram essas informações que eu levantei, né? Tá certo, sim, é isso mesmo, José. Então vocês percebem, as duas únicas pessoas que não foram levadas por ela foi o poeta e o professor. E o poeta foi muito cirúrgico quando ele falou, o John Tigger, que é o poeta. John Tigger, quando ele fala que, naquela cena que ele fala, você sente o cheiro dos amores mortos, Ah, é lindo né? isso. Nossa, eu achei tão lindo aquilo. Eu até vou procurar a poesia dele para ver se eu encontro. Então, eu, como a Ana disse, também marquei 10 folhas, e... mas a impressão que eu tive foi essa. O filme foi muito bonito, mas quando eu assisti sem ter nenhuma base, eu achei uma coisa completamente diferente, tá, do que eu vi. Mas depois eu volto para a gente comentar sobre Clarice, tá bom? Tá bom, obrigada, José. Obrigado, viu? Obrigada. Bacana a história do mito. Lucila, bem-vinda. Lucila, gente, vocês podem interagir entre vocês, vocês podem pegar a bola do outro também e falar. Lucila, pode falar, a palavra é tua agora, querida. Oi, Bem-vinda, Lucila. gente, Ah, toda linda, que linda. pessoal. Conte Gente, tudo. magnífico, né, Clau? Mais uma vez você dá um show de curadoria, porque é um intertexto incrível entre o conto e o filme, né? As duas personagens, elas forjam a sua identidade no mar, né? Hum, Isso é hum. muito incrível. Então, não à toa, a Pertenope tem o nome que tem, né, da sereia,
Não à toa ela acha o filho do professor bonito, porque ela tem essa relação absolutamente umbilical com o mar. E é umbilical mesmo, porque inclusive ela nasceu no mar, né? Uhum, uhum. E assim, a Clarice é maravilhosa, né? Eu sempre gosto dela, mas nesse conto ela se supera. A forma como ela descreve o mergulho da personagem, né? Tudo, assim, tudo que vai no coração da personagem, né? Incrível, é maravilhoso, né? Então eu gostei muito, muito, muito. E o filme, ele traz uma coisa muito legal, que é a ambivalência da alma humana, né? Então as personagens são complexas, como é a vida, né? Não tem o malvadinho e o bonzinho, né? As personagens são complexas, a começar pela protagonista, né? E eu também me chamou a atenção a mesma coisa que o colega acabou de falar, né? Que os dois únicos que não entram no canto da sereia são justamente o professor e o poeta, e justamente os dois que conseguem fazer com que ela de algum modo se abra e tenha uma relação, né? Mas assim, é como se ela sentisse, né? Como eles não estavam enebriados por ela, aí ela conseguia se abrir, né? Eles valorizaram ela, não é? Como pessoa. Pela pessoa que ela é, não por ela ser Pelo aquela, intelecto também, exatamente. e não por ela ser aquela lindeza, né? Aquela deusa, aquela boniteza, como já diria Paulo Freire. Não, valorizaram pelo que ela tem por dentro, né? E aí eles ganharam, né? Eles ganharam aí todo o afeto dela, né? Então, inclusive o professor suprindo e fazendo um papel paternal, né? Que ela não tinha, né? E sobretudo a partir do suicídio do irmão, em que ela foi culpabilizada pelo suicídio do irmão, né? Ela e o namorado dela, me marcou muito quando ele falou assim, não, eu vou sair de Nápoles porque não dá, todo mundo olha para mim e só fica estampado assim que eu e você, nós temos a culpa pelo suicídio do seu irmão, né? E aí ela foi tão dura com ele quanto a mãe dela foi com ela, dizendo, Aham, não, a culpa é sua, né? Enfim, então é por isso que eu falo da personagem complexa, né? Que se ela foi capaz de ser absolutamente tão dura com o namorado, por outro lado, com o filho do professor é absolutamente doce. Ela consegue ir além da aparência, né? E percebê-lo na sua essência, né? Até porque essa alusão é muito forte, né? Quando o professor fala, ele é como o mar, ele é feito de água e sal. E ela é, fala, ele é lindo. Por quê? Porque ela é toda a identidade dela foi forjada no mar, desde o seu nascimento, né? E essa relação que ela estabelece com Nápoles, né? Desde sempre, e a reflexão que ela faz depois, quando ela já está mais madura, né, sobre a vida dela, sobre as escolhas que ela fez, as decisões que ela tomou. Enfim, o filme é de uma delicadeza, é de uma sensibilidade e trata a ambivalência da alma humana com uma sutileza, né? Um trabalho assim, a arte mesmo, né? A Eu arte que penso que isso daí seria muito a mão do Sorrentino, né? Porque ele põe a beleza
depois aquele outro Nápoles e o futebol, e ele vai dando a fórmula de como são os napolitanos, né? Num filme, Bom, ele conta um pouco de toda Nápoles, não é? Tem o é, futebol, a beleza, é, os mafiosos, uma crítica enorme à igreja, Políticos, sim, os políticos também corruptos, né? aos sim. americanos, aos. Ele fala nas ostras da Normandia, então ele vai Não, expandir. aí ele vai, né? Ele vai expandindo, né? E fazendo toda a crítica, assim. Eu gostei demais, demais, tanto do conto quanto do filme e dessa curadoria, Cláudio. Você apresenta Ah, ali uma relação intertextual muito forte entre ambos, né? Seja na questão da relação da protagonista, tanto do conto quanto do filme, com o mar, seja na descrição dessa ambivalência da alma humana, né? A Muito busca pela liberdade, né, dos dois personagens. exatamente. Maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você. obrigada, Lucila, gostou de te ouvir. Obrigada, querida. Glaucia, pode falar, bem. Uma das coisas que eu queria falar, a Lucila acabou trazendo já, que é essa coisa do mar, na simbologia da água, do mar. Ficou sem som, Glaucia está sem som. Ativa novamente. Ah, pronto, Pronto, agora, pronto. foi. Uma das coisas que eu ia falar, a Lucila acabou já trazendo, que é essa coisa da simbologia da água, do mar, que ela nasceu na água, né? E aí também tinha um irmão dela que sempre tinha aquela coisa dele mergulhar e demorar de voltar, e parece que era aquele suspense, né? Parece que era sempre uma coisa assim, meio suicida, né? Sempre ele sumia na água, daqui a pouco ele aparecia até com cigarro na boca, né? E aí, sim, a água sempre permeando a vida dela o tempo todo. E outra coisa que eu queria falar é a questão da beleza, né? O poeta diz a ela que com a beleza ela consegue o que ela quiser. E aí, quando ela tá no encontro lá com aquele cara do helicóptero, né? E aí ele diz assim: ah, você fica lá, fica parada pensando, como se ela não pensasse em nada, né? Como se ela fosse boa, só tivesse a beleza mesmo. E eu senti que ela No sai que meio você abalada, está assim. pensando, né? Repete toda hora Tipo isso. No assim, é que que ela tá você está pensando, né? pensando? E na verdade ela tá tipo a Clarice ali, né, na frente do mar pensando, e ele acha que ela não tá pensando em nada, Clarice só tem a pura. beleza. E depois a atriz diz a ela, né, eu esqueci agora a frase exata, mas é tipo assim, quem é belo é que sofre muito, né, porque justamente parece que a pessoa só é bela, é difícil da pessoa mostrar que tem mais além da beleza, né? Achei bem interessante essa questão do belo e do feio, assim, no filme todo. E, mais uma vez, parabenizar a curadoria também. Mas amei o conto, amei o filme, essa intertextualidade, a questão da água e dessa coisa enigmática das personagens, essa relação com o mar, que também traz os mistérios todos, né? E quem é que vai Mas, falar daquela cena em Nápoles do casamento se consumando, né? E aquilo Nossa, Ana, o que é aquela cena, gente? Aqueles dois é ali, coisa mafiosa ali, a né? Tinha que unir máfia. as famílias Nossa, o que é de aquela Romeu e cena? Julieta, né? Pois é. E é impressionante. Não, É a Nápoles real que ele quer mostrar, né? Não mais aquela Nápoles linda de paisagens e que E também aí a é pobreza Nápoles. também, né, Ana? Pobreza ali também. Ela vai quase, ela nunca tinha tido acesso, a Parthênapa era bem nascida, né? Não tinha entrado naquele mundo, né? E ela olha aquilo com outros olhos também. E as pessoas, né? Que é aquela cena? Eu falei, meu Deus, Aquela expressão das pessoas que estão apreciando, um olha para o outro, assim, não é? nossa! E indo no gancho da Gláucia, da coisa do Belo, o padre. Que é aquele padre tingindo aquele cabelo Que no ridículo, meio da né? igreja? E tem uma cena, é gritante, que na verdade é o belo e o profano mesmo, né? Aquilo é uma coisa. Ela tá toda naquela veste, a indumentária do Com as santo. costas nuas, né? Porque as costas é Nossa, a parte que ele ele mais fala. gosta. Tudo é sensual, né? Tem o incesto, Muito, tem a muito. conquista dela por todos os homens, né? Ela acaba vendo nele, neste padre horroroso, ela se sente seduzida por ele. É. Né? Que você fala assim, como E assim? o milagre de São Genaro, É, coitado de São Genaro, né? Ele é aí você vê. desmascarado tudo, né? E o cigarro, gente, nos filmes do Sorrentino, o cigarro é um protagonista ali.
Tá. Mas o Nápoles também não podia faltar, né? O time de Não, futebol. não, não, futebol não, E imagina. aquela atriz, a Sandra Sandrelli, que a faz quando ela envelhece, também é muito boa, não é? Não, tem a Sofia Loren, a peruca, aquele óculos, gente, a Sofia Loren ali. É Uhum. impressionante a semelhança, né? É, da Sandra Sandrelli, ela é muito É, bonita é, também. é, Continua a beleza mesmo depois de é, mais velha, não é? é muito bacana. É nessas cenas de sexo, tanto do cardeal como aquele ato dos Casal. jovens, me lembrou muito, esse filme me lembrou outros filmes, então, De Olhos Bem Fechados, da Nicole Uhum. Kidman e do O Kubrick. é, De Olhos Bem Fechados, me lembrou o Teorema do Pier Paolo É o teorema, Pasolini. assim, que todos se apaixonam por ela, né? Me lembrou muito o Eu Teorema, também me anotei. lembrou, além do Oito e Meio do Fellini, me lembrou a Maccord, que é Eu Me Recordo em italiano, né, Ana? Você corrige, que é uma exaltação a Roma, que o Fellini faz, então o Sorrentino faz a exaltação. Me lembrou Ingmar Bergman, nos Gritos e Sussurros, Louis Buñuel no Fantasma da Liberdade e o Mas Godfather. o Gritos e Sussurros, qual cena, Ana? O Gritos e Sussurros, justo essa cena do ato entre os dois, tem uma parte da Agnes na cama, mas na verdade ela está se masturbando. Me lembrou um Ah, pouco essa lembrei, cena, lembrei, lembrei. é, que até depois escorre o sangue, aí o Aham, sangue já me aham, lembrou oxigenado. aham. Então, me lembrou o Bergman, o Fantasma da Eu Liberdade. acho que o Fellini é La Dolce Vita, que se passa em Roma. Sim, com a Gilda na fonte, me lembrou a Anitta, Greta Anitta. Cool. Então, o imaginário italiano é riquíssimo, a simbologia do filme em tudo, as esculturas, a carruagem que veio de Versalhes, né, que a Isso. Ana lembrou, ele trouxe a carruagem de Versalhes, que ela se deita, o Raimundo contorna, né, vendo ali não pode entrar, mas só contornar. E ele também tem uma alusão à pessoa, E aquela poucos cortejo do dentro, né? funeral Ele, também, né? quando ele sopra, né? Que ele vai soprar os pais de noite, essa coisa da mitologia. Impressionante aquele personagem do menino. O Sandrino, ele que é o filho da empregada, né? Que vai lá, É, pega aquela cruz, aquela saída da vida dele, porque ela é prepotente com ele. Ela esnoba esse amor. E eu adoro os personagens dele, porque apesar dela ter toda essa aura maravilhosa que ela tem, que o Sorrentino traz, ela é humana. Ela também pode ser vil, ela também pode culpar o outro, ela se escorrega, ela cai, né? Eu acho isso mágico, eu acho que é uma delícia isso. E entrar numa vereda que também a gente, como que ela entra num processo desse? Entra, né? Como é a vida também. E essa coisa E da os enquadramentos do diretor também, né? Quando ele mostra aquelas janelas. fotografia, uma mulher também que faz, que é, né, foi É, eu falo o enquadramento, né? Da cena. ele, das cenas, da direção, É. mas a fotografia foi uma mulher também que faz, e ela é impressionante a fotografia, gente. As cenas são assim mas o conto da Clarice, para mim, é como se fosse uma pintura para mim. É uma coisa assim que nem comparo tanto, claro, eu adoro o filme, mas acho a Juventude melhor do que esse até, mas me lembrou muito a Clarice, mas esse conto da Clarice, como uma metáfora da passagem da vida, desses caldos, dessa coragem, dessa O cachorro vagando, né? Pela praia. cachorro, daquela coisa da natureza se embrenhando com uma. Que coisa linda aquilo, gente. É E o muito. prazer de estar na água, né? Não, e ela sentindo as gotas, né? O sal secando no corpo, sentindo o movimento dela, né? E tem muito essa coisa, a Maria Augusta lá, da Clarice também, que fala bem do conto, Maria Augusta. Depois entra junto aqui com a gente, né? Que esse conto você gostou muito também, e a gente é a segunda vez que eu trago.
Pode abrir o microfone, ô Donizete, falar junto. Ah, é? O que acontece é o seguinte, é que quando vocês falam do mar, com relação à Clarice, a gente comentou do filme, agora com relação ao conto, eu não sei, eu tenho a impressão, às vezes eu vou no mar e me dá, não é bem claustrofobia, mas é um medo, porque acontece o seguinte, a partir do momento que nós somos da terra e nós vamos na praia, aquela linha do mar parece que você está em outro mundo, porque você, assim como no conto que ela fala, que no mar você só não vê a curvatura da água porque os seus olhos não alcançam, né? Então, o horizonte é muito grande, menina, e causa medo. Se você, se você estiver harmoniosa, tudo bem. Agora, se você está meio, como Clarice, às vezes está meio depressiva, Principalmente às 6 da manhã com a praia deserta. deserta. Ali acho que ela quis dizer porque ela estava sozinha, que ela É. poderia ser o que ela quer sem ter interferência dos outros, da sociedade, né? Eu acho que foi isso. Por isso que tinha um cachorro, né? Aquele cachorro talvez não tivesse nenhum significado, mas ele estava lá e ele não ia atrapalhá-la. E ela entrou no mar. Agora, eu não estou vendo, acho que foi a Ana Cristina que estava comentando sobre a sensualidade do filme. Você vê que no conto, foi a Aftal, não sei direito quem que foi, comentou, sobre a parte sensual do filme e do conto. Porque no filme, tudo bem, fica bem claro, né? A parte sensual que tem, ela atravessa várias partes. Inclusive, no filme, quando ela vai transar com aquele, acho que é aquele cara do helicóptero, ela fala, por que que você está tremendo, né? E ele, então, porque você vê que ela sempre observa, Esse né? é o Talvez mafioso que fica se emociona. Não, do mafioso, né? helicóptero. É. Isso. Então, e apesar de todo o poder dele, ele treme de frio, né? E ela está ali observando. Então, Tá a emocionado. Clarice também, não sei se vocês perceberam, mas quando a Clarice fala que ela engoliu a água com um gosto meio salgado e iodado, ela e também a Penélope, não, a parte Penélope, quando ela também tem as relações sexuais, inclusive com o padre e tudo mais e tal, vocês não fizeram uma analogia ao à figura masculina? Sim, o mar, Porque o a figura mar, masculina o porque mar. a figura masculina ela é um pouquinho menor em ambos, tanto no filme quanto no conto. O homem, a força masculina, ela é um pouco fraca, mas só que ela está presente também no conto quando ela fala que ela bebe aquela água salgada do mar. Vocês não tiveram uma impressão de sêmen ou alguma coisa assim, por causa da É. figura do homem? Sim, Eu mas senti a sensação de prazer que ela não, teve. mas ela fala textualmente, era isso que estava faltando, mar por dentro como líquido espesso de um homem. Claro, Agora ela é está muito toda igual a sensual. si mesma. É A muito sensual. garganta Isso. alimentada, se constrigem pelo sal. É muito sensual tudo isso. Muito, me impressiona. Ó, Gislaine, pode falar, pode abrir também, Maria Augusta, pode entrar também, gente, para falar. Então, era sobre o conto. Eu não vou nem chamar de conto, eu vou dizer texto, porque é impressionante como Clarice ama esse texto, né? Porque esse texto, ele foi crônica, ele Uhum. primeiro surgiu quando ela escrevia para o jornal, depois ele é um capítulo do romance dela, Uma Aprendizagem, ou Livro dos Prazeres, e eu tive contato com esse texto primeiro pelo romance e não como conto. Depois, quando eu fui ler os contos dela, é que eu descobri que também era conto. Eu falei, gente, isso é Clarice. E esse Uhum. capítulo do livro, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, para quem leu ou pelo menos viu o filme, apesar do filme não ser tudo a ver com o livro, a personagem tem o nome de uma sereia, né? Lorelei. Então, tem toda essa conexão também com o filme, quando a gente pensa nesse texto dentro do livro, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, que é um capítulo inteiro. Então, ele aparece, Clarice usa ele como crônica, usa como conto, como capítulo do livro. Então, todo esse envolvimento da Clarice com essa Isso é questão do bem mar, Clarice, né? É bem Clarice. com essa questão do mar, assim. E é o capítulo do livro que, quando eu terminei o livro, que eu achei mais lindo de todos. E como eu disse, depois eu fui descobrir que
ela tinha transformado em conto, né? Existe uma diferençazinha só pequena de um vocabulário, que ela troca uma palavra por outra, e no conto ela não coloca a personagem com nome, né? Como no livro, porque no livro é a Lore, que é o nome da sereia. E o personagem do livro se chama Ulisses. Aí o colega falou do cachorro, né, na praia, e é Dela. que o cachorro dela se chamava Ulisses. Ulisses é o nome do personagem e uma aprendizagem, o livro dos Eles prazeres. estão eternizados lá na Pedra do Leme, né? Tem a Então, é estátua dos tudo dois. muito conectado, né? Enfim, esse texto da Clarice é maravilhoso. Eu sou apaixonada, já li acho que umas 20 vezes, como conto, dentro do romance. É lindo, também li, Gislaine. Eu queria Impressionante. pegar um gancho de Gislaine, que nesse livro da Aprendizagem dos Prazeres, é, não, eu acho que eu errei, né? É uma aprendizagem, né? Ou o livro dos prazeres. Tem uma Isso. parte do texto que se repete, é por isso que, Clarice, você tem que ser atento mesmo. Tem uma parte inteira do livro que se repete lá na frente. E aí, na época que eu estava com o grupo conversando, eu falei, gente, ela repete mesmo? Não, ela repete mesmo. Tem uma parte inteira assim que ela repete dentro do livro, bem Clarice mesmo isso. Maria Augusta, pode abrir, Maria Augusta. A Maria Augusta é especialista aqui também na Clarice. Eu estou aprendendo, eu aprendi muito com a confraria, e como eu participo da Casa Frida, e nós estamos lendo uma das biografias da Clarice, e também lendo contos, cada dia eu aprendo um pouco mais, e o grupo participa muito, então eu tenho aprendido bastante. Bem, eu reli esse conto da Clarice e eu me lembrei de uma história que o pintor Degas, que também gostava de escrever poemas, ele disse ele numa conversa com Mallarmé, ele disse que ele tinha muitas ideias, mas que ele não conseguia transformar essas ideias em poemas. E daí o Mallarmé respondeu para ele que literatura não se faz só com ideias, mas, sobretudo, com palavras. E eu creio que essa frase ela se aplica perfeitamente à obra da Clarice, porque os enredos da Clarice Lispector são muito simples. Não tem também grandes ações. Nesse conto, nós temos uma mulher sozinha, uma mulher numa praia deserta, e ela mergulha e ela bebe a água do mar, e a partir desse ritual tão íntimo, Uhum, ela se transforma. uhum. Eu acho que ela se transforma. Aliás, essa transformação é comum em muitos contos dela, né? E a própria Clarice, em muitos contos, por exemplo, A Paixão Segundo GH, ela Isso. se dedica grande parte do romance dizendo da dificuldade que ela tem em contar o que havia acontecido com ela. E As Águas do Mundo é que eu anotei aqui algumas coisas. Vamos lá. Nas Águas do Mundo, nós temos um narrador em terceira pessoa, onisciente, e a linguagem que a autora usa é uma linguagem muito, muito erótica. Que Completamente. depois, se eu tiver tempo, eu falo no texto onde está esse erotismo. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante nesse conto são os elementos simbólicos. No caso, principalmente a água.
Existe também intertextualidade que a Clarice faz, e isso é um tema presente na obra da Clarice, que são as referências bíblicas. Que se der tempo depois eu comento. Dos elementos, do elemento água, e também do sal, eu comento depois. E uma outra coisa que é muito impressionante, que eu acho que nós podemos também ligar à sensualidade, é que esse texto ele fala muito sobre os sentidos. Então, ela mergulha na água fria e fica arrepiada, o contato que ela tem com o sol, o cheiro da maresia, que ela comenta também, o cheiro da maresia. Tem mais alguns outros elementos que ficam muito Aquela claro essa passagem que coisa ela do diz que sentido. não está caminhando sobre as águas. Essa é uma das passagens bíblicas, né? Isso. Quando ela fala que ela não está caminhando. Então, para que os outros também falem, depois eu vou falando sobre cada um desses temas e mostrando no texto onde a Clarice, onde a autora realmente faz essas observações, ok? Agora, Cláudia, eu vi duas vezes o conto não, o filme, e eu preciso realmente pensar mais nele. Por quê? No primeiro momento eu pensei assim, acho que esse diretor lê muito Dostoiévski, porque, a meu ver, se fala muito das mazelas humanas. Da culpa. Olha, o sexo é triste, as carícias são tristes, os sorrisos, aqueles pais me Verdade. pareceram ausentes, a casa me pareceu triste, as músicas A também culpa são pela tristes, morte do irmão, né? É a a culpa. morte do irmão é muito É triste, a culpa. os abraços. Agora, só no final, quando o papel é feito pela outra atriz, que eu achei, quando ela reflete sobre todos os acontecimentos, e que eu acho que ela deve ter se perdoado em relação ao irmão, que aí e tem aquela cena do ônibus, né, do ônibus, assim, que eu acho que deve ser alguma coisa relativa a futebol, É o e aí a Nápoles. atriz, ela fica observando e o sorriso é muito largo. Eu achei que é o único momento, assim, alegre do filme, ok? E depois, se eu tiver oportunidade, eu vou falando sobre os temas do conto. Tudo bem. Eu só queria, como alguém aí já se referiu à água, o título do conto, porque o elemento água ele está presente desde o título, né? As águas do mundo. Daí eu fiquei pensando o seguinte, porque até as veredas, considerando veredas aqui não como caminho, e sim como riachos. Estou lembrando lá do Guimarães, tá? As veredinhas que são pequenos rios. E eu fiquei lembrando que é o seguinte: a maioria dos rios, a maioria deságua no mar. Então, realmente, a sensação é que nós temos todas as águas do mundo. E é muito bonito isso. E eu quero falar também um pouco sobre a simbologia, a simbologia da água, a simbologia do sal, ok? Tudo bem. Por Ótimo. enquanto fica assim. Mas você sabe o que é, Maria? Você estava falando disso, da tristeza, daquele aspecto melancólico do filme e do conto, mas vocês perceberam que ela estudou antropologia justamente para entender o mundo, porque ela fica observando e o sentimento dela, aquele sorriso sempre a meio palmo, né? Porque os italianos são todos assim, exacerbados na movimentação, falam muito, né? Aquela coisa, mais bello, aquela coisa toda. E não, você vê que ela passa o filme inteiro sendo serena.
Por isso que o pessoal perguntava, o que você estava pensando? O que você está pensando? Porque nos italianos, eles são muito expressivos, né? Então, tanto na Clarice quanto no filme, esse aspecto de não entender nem a si e nem ao próximo é que eu acho que deu vazão a estudo da antropologia, tá? E o mar também, como para nós, como eu disse antes, é um outro mundo, porque você estava falando dos mundos da água, né? Então, a gente não vive na água, a gente vive na terra. Quando a gente vai para a água, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente já pode acabar morrendo, né? Então, você tateando lugares que você não domina, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Essa eu queria falar, que eu acho que é um gancho que você estava falando também, Maria, tá? Bom, Eu clico. desculpa, desculpa. Pode, pa- pode falar? Pode, só um pouco, Pode. pode, Jerusa, Eu pode. não, eu não soube, eu sou analfabeta aqui no Zoom, eu não estou acostumada com Zoom. Então eu fiquei o tempo todo tentando ver como é que fazia para colocar a mãozinha, mas depois eu aprendo. Só É, um pouquinho, Jerusa. Gente, vocês podem entrar, não precisa levantar a mão, tá? Entra na fala do outro, comenta o que o outro. Porque eu queria justamente tirar esse lance Claro que a gente vai respeitar um pouquinho a vez do outro, mas para a coisa ficar mais dinâmica, tá bom? mais Pode fluida, falar, tá? Jerusa. Isso, mas. Então é o seguinte, eu não sei se eu vou causar assim, com o que eu vou falar, mas, bom, em primeiro lugar, um casamento perfeito, né, entre conto e filme. Eu primeiro assisti o filme, eu não tinha assistido, e depois o conto. Para mim, eu tive uma sensação assim de que o conto ele me explicou muito mais. Ele trouxe mais respostas para as indagações que eu fiquei no filme. Eu confesso que eu sofri bastante com a Partênope. Eu me causava uma angústia tremenda. Só no momento em que ela entra no quarto para se apresentar para o filho do professor, que eu senti que eu fiquei mais assim. Parece que ela, pelo menos a sensação para mim, é, quer dizer, eu comecei a sofrer menos. Me deu a impressão, não sei se vocês tiveram essa sensação também, mas ele não apresenta a primeira vez o Hum, filho para ela, uhum, quando eles se encontram, e ele também não fala sobre ele para ela. Me deu uhum, a sensação, assim, de que até aquele momento ela não estava preparada para ver, ela estava experimentando. Mas uhum, eu não sei se ela teria a reação que ela teve nessa segunda vez, em que ela pôde lidar mais com as coisas da vida, com as diferentes percepções, com as diferentes vivências que ela ia tendo. Eu fiquei assim, olhando bastante para o papel da água nos dois, né? Tanto no conto quanto no filme. Me deu a sensação de que a água, pro filme, é um momento assim que ela é um retorno às origens, tá? uhum, E no uhum, conto me deu a sensação de que ela é mais movimento. Eu percebi um movimento maior uhum, da personagem, né? Ela ao mesmo tempo ela instrui, a água instrui, mas ela não domina as ações, né? E nos dois a água acaba sendo assim um princípio existencial, uma certa assim uma busca da própria identidade das duas, né? E um outro ponto que me marcou assim bastante do conto é que a experiência no conto ela dá uma segurança, né? Ela amplia o olhar, assim como na Partênope também, né? E o que me provocou bastante ao pensar a partir do conto é que você precisa se atirar para ver, né? uhum, uhum. E às vezes a gente tem receio de ir além, né? E o medo acaba nos paralisando, né?
E eu não tive, cada um é de uma área específica, e eu não tive como não fazer uma relação com a própria construção da ciência, assim, o fazer da ciência a partir do conto, né? É engraçado, você passa o tempo todo com a ideia assim, daquilo tem que ser comprovado, tem que virar um conceito, e tem muito a ver com a ideia da ciência como construção. E é muito bonito porque no conto ela vai enfatizando o papel da experiência, né? Uhum. E isso eu penso assim que faz muita falta com quem lida com a ciência, né? Ela fala, por exemplo, com a linguagem do corpo, e isso é essencial, né? E não só para se ter percepção, mas para fazer teste com essa percepção, não ficar do ponto de vista assim, que às vezes acontece, a gente tem uma ideia e é importante, por exemplo, aqui com tudo que foi falado, é muito bonito ver assim pessoas de distintas áreas falando toda aquela descrição que teve no início. Eu não me recordo quem falou do papel da música, a descrição, como isso é bonito a gente perceber isso, né? Então, para não se deixar assim só se deixar levar, que é muito importante o papel da percepção, mas ela às vezes pode nos ofuscar, né? Se você não lida com outros contextos, se você não participa de outros universos, não começa a entender o ponto de vista da percepção da outra pessoa, da vivência da outra pessoa. Da troca, Jerusa. Eu Isso vou mesmo. entrar nessa ciência da Jerusa. Estão me ouvindo? Estão Estou me Sim, te ouvindo? ouvindo, Luiz. Pode falar, pode falar. Entrando nessa ciência da Jerusa, né? É, eu fiquei pensando nos dois filmes, fiquei todo o tempo fazendo uma comparação com A Grande Beleza, Uhum. e há uma busca, né, por descoberta, né? Tem alguém que no filme, um dos personagens diz que ela está buscando a resposta certa. O E ela professor. vai buscando a resposta certa. E a única, eu reconheço assim, acho, né, que a única sustentabilidade que ela vai encontrando é justamente na ciência, no, 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 no magistério, Uhum. na antropologia, porque de resto, me parece que ela, assim como aquele personagem central da vida da Grande Beleza, ele também vai buscar uma resposta para o sentido da vida. E ele não encontra, né? A, no filme da Partê, a água é um mistério, o mar é um mistério, assim como no conto, né? O homem, a mulher, o homem, o humano é um mistério e a água é um mistério do inanimado, né? E eles não encontram uma resposta. A ciência não tem validade aí. É mais uma questão de busca mais sensorial, me dá a impressão, mais uma vida de sentido, de buscar sentido. A partir me remete a uma ideia de uma ingenuidade perigosa. Ela se relaciona com o irmão, ela está descobrindo a vida, ela se insinua para o irmão e para o colega. Alguém pergunta sobre aquela professora de teatro, você sabe que ela gosta de sexo anal? É, e tem assim uma dúvida atroz sobre amor, sobre vida. Ela vai em busca de uma resposta que não encontra, né? O final ela se vê sozinha. Tem duas cenas também que me chamam a atenção sobre felicidade, né? Ou alegria. Uma delas, ela vê ela vive uma ambivalência entre o choro pela morte do irmão e um sorriso que a gente não sabe de onde sai. Ela para e fica olhando algo no horizonte e está chorando e de repente ela abre um sorriso, assim como no final com
É a Que passagem do cena. tempo. Hã? Ela está chorando, morreu o irmão, e ela vai sorrindo levemente, vai aparecendo o novo ano ao lado. Ela é a passagem do tempo, o rosto triste e o sorriso. E o sorriso. Ah, É, o pode ser. sorriso Mas já é o ainda acho, ainda, tempo. Ana, que ela vê que apesar da tristeza ainda tem beleza. Porque o que eu acho que, pelo menos para mim, Euclides, ele mostra que é muito difícil, viver é muito difícil, gente. É mais melancolia do que alegria. Mas se você não for buscar esse pedacinho, você sucumbe. E eu acho que esse sorriso enigmático que ela dá, essa coisa da Clarice que vai lá e dá um soco no estômago, a gente fala, opa, o que que eu li aqui? Como assim? E de repente ela traz uma beleza, uma poesia, que a gente fica inebriado. É impressionante. E a vida, Mas, se a gente não olhar mas dessa. é Fala, uma, é uma ambivalência, porque ela flerta com a morte no mar, tô né? muito. Ela flerta muito com a morte. Ela sai da morte e volta a viver no mar. Ela Mas, Pelo faz menos. o Euclides, incesto também, não é? Euclides, O Oi? incesto, o aborto ligado à morte também, né? Seria para preservar a sua É, beleza, para não estragar o corpo, não eu, sei. eu só Ou, queria Mas chamar a ali, atenção para uma fala do professor. Uma fala, eu vou até ler. Ela pergunta o que é antropologia na última vez? E ele fala: antropologia é ver. é ver Ela fala: isso. só isso? É É tão ver. simples assim? Então, me parece que tenho feito isso a vida toda. É muito difícil ver, ele diz, porque é a última coisa que se aprende. Quando, daí ela diz, quando se aprende a ver? Ele diz, quando todo o resto começa a falhar. O que é todo o resto? Ela pergunta. Ele diz, o amor, a juventude, o Isso. desejo, a emoção, o prazer começa a falhar. E a remota possibilidade de rir uma última vez de um homem distraído que tropeça na rua e cai. é isso mesmo. Mas, o Euclides, acontece o seguinte, É linda essa passagem. quando você fala Né? tudo isso, me remete ao Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, ele falava, jovens, envelheçam, por favor. É porque eu acho que através da idade, que a gente começa a parar de viver aquela intensidade e começa a contemplação. Nessa contemplação, alguns conseguem enxergar as coisas que passaram. Então, Euclides, quando você fala dessa parte mística, tudo mais, mítica, né, tudo mais, é justamente por causa disso. Enquanto você está dentro da água, você não consegue respirar, você tem que respeitar aquele momento que você está na água. Então, quando é que você sai da água? Quando você consegue contemplar as coisas. Então, quando você está apaixonado, a gente sabe que toda pessoa apaixonada fica cega. Toda pessoa que está falando tem um pouco de dificuldade em ouvir. Então, toda vez que você protagoniza alguma coisa, alguma parte do seu sentido, do seu ser, fica em stand-by, entende? Então, quando é que não está em stand-by? Quando ela está com a mala no final do filme, que ela vai embora, quer dizer, ela vai embora para um outro lugar. Aquela mala não sabe se ela foi sair de Nápoles, se ela foi para Nápoles, não Ela sabe nada. volta para Nápoles, ela volta, gente, ela volta. Então, mas na cena mostra só ela com a mala, ela né? vem de E Trento, né? aí, Isso, hã? ela estava em Trento, tanto que ela sai de Nápoles para ir para Trento, que ele que orienta ela, o professor. Ela Ah, volta, tá. é, Mas eu queria chamar a É. atenção disso mesmo. A contemplação é um paradoxo. Ela tanto é a beleza e a descoberta, quanto ela é mirar o abismo. uhum, Veja que se você está funcionando pelo registro da sobrevivência, não tem isso na Partênope. Não tem isso na Clarice. Elas estão, todas as duas estão contemplando a morte e a vida. a vida, É isso muito mesmo. difícil estar contemplando só. Uhum, Quando você está uhum. no registro da sobrevivência, você está lutando, você está trabalhando, você está pagando ou suando para trocar energia. E ali está tendo uma vivência de intimidade, de um intimismo.
Esse é o paradoxo. Eu acho que o filme, inclusive na Grande Beleza, ele tenta, 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 e vê inclusive aquela a Tudo é uma Madre Teresa de doce vida, Calcutá. né? É uma A doce Madre vida, todos Teresa os de dois Calcutá, filmes. ela fala até com os pássaros, mas morre ali, Os né? flamingos. Os flamingos. E ele, ó, no final, aquela cena que ele no final fala assim: Nossa, tudo é vão. Deixa eu entrar na fila da dança do Uhum, carnaval. Vai. uhum, uhum, uhum. Eu acho que esse é o paradoxo que ele traz para mim, né? O, 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 o diretor, fugiu o nome dele, Sorrentino, Sorrentino, Sorrentino. nos dois filmes. Me parece que ele se debate com isso. a Juventude também. Euclides, você assistiu a Juventude? Maravilhoso também. Ô, Diva, pode entrar, Diva, pode falar bem. Eu não Só assisti queria Juventude, não. Vou acrescentar assistir. só uma coisinha rápida que também ele fala muito na solidão, né? Que ela, apesar de ter tantos amores, entre aspas, tantos namorados, uma vez alguém pergunta para ela qual foi a última vez que o teu pai te abraçou, É linda aquela cena também. É linda. né? É. Euclides, vou falar um pouco aí para Só Euclides, um que ele tocou pouquinho, no Gomes, ponto. deixa a Diva Tá. falar. Deixa eu te dar um Ah, pouquinho. perdão, 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 Diva, claro. vai, pode falar, Diva. É, não, então, eu queria entrar um pouco na parte do que o Euclides falou, da questão da contemplação. Eu acho que a Renata escreveu ali no chat a questão do ver, né, da escolher a antropologia para ver. Eu iria um pouco além, eu acho que ela não contempla só, e no ver você também tem uma ver, pensar e entender, né? Porque me chamou muita atenção nesse filme, desde as primeiras cenas, a questão dos véus, dos panos, dos casacos que ela tira, e Uhum. aqueles, aliás, lindamente, né? Cenas montadas lindamente do véu que passa, que vem, a cortina, acho que a Ana falou das janelas, aparece aquela cortina transparente. Então, eu acho que esse filme fala do que é velado, do que não pode ser visto, ou do que, quando você vê, você não sabe o que fazer com o que você vê, né? Mas ver também no sentido de compreender. E esse olhar dessa personagem, eu achei assim muito, acho que o Euclides falou de intimidade, né, de uma coisa íntima. Eu achei que o olhar dela é um olhar de muita intimidade, porque ela vê coisas diferentes das que ela está acostumada e ela não demonstra nenhum choque. Parece que ela vê, internaliza e eu tenho a impressão que ela compreende. Talvez esse seja o papel da antropologia, a compreensão a respeito do humano, e esse humano que é muito diferente. A cena, que acho que não sei se foi a Ana que falou da cena lá do ato sexual público, que era tão grotesca, se a gente acompanhar a câmera pegando o olhar dela, ela não desvia o olhar, mas ao mesmo tempo me parece que ela tem um olhar sensível. E sensível, inclusive, para a dor. Eu acho que, não sei se o padre, que a Cláudia definiu muito bem como horroroso, esquisito, o cardeal lá, ele fala que ela anda muito próxima da dor. Eu tenho a impressão que é uma personagem que, sim, que ela é uma personagem bem sofrida, me pareceu, né? O filme todo. E essa coisa da não realização. Então, ela vai caminhando por todas essas ela vai fazendo todos esses percursos, e são percursos de não realização, mas de muito sofrimento, me pareceu. Era isso que eu queria falar. Eu não vou falar sobre o conto, porque eu não li agora, eu li faz tempo, mas eu concordo com tudo que vocês falaram sobre a questão da água, esse mergulho, essa coisa. é, eu fiquei lembrando até do Drummond, do sentimento do mundo. Parece que ao mergulhar no mar você tem o sentimento do mundo, né? Que é mais ou menos isso que eu senti nesse filme. É isso, gente. Ô, Diva, entrando só um pouquinho na tua fala também, que o padre vira para ela e fala: a maternidade te persegue. Ela também tem o lance, né, do aborto que ela faz, Isso. que ela carrega aquilo também, né, de uma forma. Porque quem pede para ela engravidar é o pai.
O pai fala, me traz um neto, ele fala, para poder substituir, né, a dor da perda do filho. E ela vai nessa jornada, entra nessa toada e não consegue, né? E, enfim, tudo que ela acaba fazendo, mesmo esse jogo de sedução, né, da juventude em relação a essa triangulação com o amigo e com o irmão, que os três crescem juntos ali naquela intimidade, naquela coisa do mar, da água, do calor, daquele, né, daquela coisa, porque de verdade, aquela hormonal, daquela fome de mundo ela entra nesse processo junto, né? E o John Cheever, que é o Gary Oldman, quando ele olha o irmão, achei genial a sacada dele. Ele saca o menino, ele fala essa depressão da juventude. Os jovens sofrem muito, ele fala, né? Esse superlativo desse sofrimento da juventude em que tudo perde. E ela Ela carrega isso. também fala, né, Cláudia? Ela fala, éramos infelizes. Isso, exatamente. Éramos infelizes. Acho que é uma dor assim que perpassa todo o Tem. E mesmo ele esperando, né, o Diva, essa morte, porque aquela morte do menino era uma crônica de uma morte anunciada, porque nitidamente esse menino não se encaixava nos processos, né? Escuta, E por que que vocês acham que ela fez aborto? eu acho que ela não banca a história, ela olha bem a história e ela não banca a história do filho. Não, ela É. fez aborto, ela vai para uma Fez. Ela, clínica porque, não, ele Então, perguntou por mas que eu, ela eu não fez. entendo por quê. Por que que ela fez esse aborto? Eu acho que ela Então, também não se achava com coragem de criar uma criança, talvez. Ou Era um desejo do pai, gente, não era um desejo dela. Ela vai tentar tapar um buraco, na minha concepção. Gomes pode falar também, se tá. Vou Então, aproveitar essa pergunta do José Donizete, né? Depois também teve o Euclides que falou uma cena que tem no filme que a Partênope diz sobre, ela fala, o amor por sobrevivência. Eu diria, se eu fosse responder assim, cara, por que que ela não quis ter o filho? Eu diria, porque ela não quer essa coisa que é dada pelo desejo do outro. Aí, é claro, eu vou tocar num pontinho aqui muito rápido. Por que ser mãe? Só porque é mulher? Ou porque eu quero ser mãe? Ou porque a sociedade quer que eu seja mãe? Então, é mais ou menos isso. Mas o que eu queria falar é como a Clarice, para mim, representa essa maturidade da Parténope, né? Ou seja, essa mulher madura, consegue brincar com o mar, e até, entre aspas, fazer sexo com o mar, né? Sem precisar da figura do homem, né? O que acompanha a Clarice é um cãozinho que brinca nas ondas também. os dois em busca da liberdade, né? Isso, e é Cão e interessante ela. porque isso na Parténope, né? Ela tem uma fixação pela antropologia, ela tem um saber, ela é uma mulher. Inclusive, eu diria, nossa, isso é uma representação simbólica do nascimento da cidade de Nápoles, que é a cidade do Sorrentino, que ele se nasceu em Nápoles, eu acho, né? ele é Então de lá. é muito legal, porque primeiro ela nasce no mar, a personagem, portanto, no filme ela nasce num lago, numa baía, né? É muito interessante. Então a água, emoções, aí eu estou falando do simbólico mais ou menos, acho que do Jung mesmo, até já que eu falei do Jung, o Carl Jung, né? O filme me mostra isso, na linha do tempo seria uma sequência de vivências, o que poderia representar o processo do que ele fala, da individuação, ou seja, ela tornar-se aquilo que ela é, né, de fato. E para mim isso deságua, já que estamos falando de água, lá no conto da Clarice, quando a mulher fica madura a ponto de ir encontrar o mar ela mesma, entende? E o mar e ela são coisas bem distintas, aparentemente, né? É um ser enorme, sem fronteiras, que é o mar, né? E a mulher, mas eu não sei se a mulher é um ser com fronteiras, tá? Nós temos que pensar nisso, na minha visão, tá? Eu acho que o filme e o conto se casam muito bem, como alguém já disse aí, tá? A Partênope, eu diria, temos que lembrar que ela era uma sereia, ela tinha como, vamos dizer assim, como função, entre aspas,
seduzir, né? Seduzir pelo canto da sereia, né? Mas Ulisses, acho que é Ulisses, ele se É o Ulisses, amarra lá Ulisses, no nos mastro. mastros do tá, e ele consegue, os outros não conseguem. E ela, coitadinha, por forma de falar, tá? Ela sente que falhou. Eu diria, nossa, não falhou. A vida é assim, né? E ela então morre, né? Ela se afoga e vai dar nas costas de Nápoles e funda a cidade. É claro que eu vejo a cidade de Nápoles o tempo todo esse filme, né? Ou seja, todas as partes lindas e maravilhosas, a máfia que não é tão maravilhosa, né? Tem um nome, acho que é Camorra, eu não tenho certeza, né? Enfim, é muito legal. Para mim é isso, essa evolução, não é evolução, individuação, né, da mulher, sabe? feminino, Tanto que aliás, é o primeiro isso, filme feminino dele também. O Os mafioso isso. é que mostra a cidade para ela, né? Exato. E aquele sorriso final, lá no final do filme, né, que é um sorriso que eu digo, nossa, finalmente sorriu. Né? Eu acho que é o encontro da Parténope com a Clarice Lispector, né? Quando elas estão suficientemente senhoras de si mesmo, da potência que elas têm desde o início. Né? Como mulher, estou falando da mulher, tá? Porque a mulher é um negócio, eu pessoalmente considero, né, extremamente interessante no sentido de entender esse ser, de compreender. Eu sou filho de uma mulher, tá? Então eu ainda estou estudando sobre minha mãe até hoje. Então, era isso que eu tinha a dizer. Acho maravilhoso, eu vou assistir de novo esse filme, são 2 horas, né? Vou assistir de novo e mais de novo, e ler esse conto várias vezes, porque é maravilhoso, tá? De parabéns aí, pessoal da Lagartixa. Eu vou insistir numa Obrigada, coisa. Gomes. Oi, eu falo, Euclides. Pode Só para falar. Terezinha, deixa a Terezinha dar uma entrada, Euclides, já já. Pois não. Pode entrar, Terezinha. Aí um pouco do que eu estava falando aí. Com o professor, eu pensei em solidão e estranheza. Solidão, porque eles comentam que, em algum momento, eles comentam que o professor é daquela forma, porque ele tem um filho problemático. Mas tá, parece mais nada. E depois, e a gente só percebe que ele está sozinho, não tem amigo. E depois aquele momento que ela entra lá no quarto para conhecer o filho. E realmente é de muita estranheza aquele problema que o filho tem, porque eu nunca vi uma deficiência que gerasse uma pessoa daquela forma, né? E no final, em algum momento, quando ela sai, ele deita na cama para dormir, e ele dormia no quarto com o filho lá naquele cantinho. Então eu achei essa coisa meio. Eu fiquei intrigada com esse problema. Alguém falaria alguma coisa sobre isso? Mas aquele. Ô, Cláudia. Fala, Ô, Maria Lúcia. Cláudia, eu queria, por favor, pedir desculpas para o José Donizete, que talvez eu não tenha me expressado bem, mas eu disse que eu iria refletir sobre o filme, e eu faço isso muitas vezes, em relação a filmes, livros, eu me distancio. E realmente eu mantenho a minha palavra. Eu achei o filme triste, mas como eu disse, eu preciso refletir mais para tentar entender melhor. Obrigada. Maria Augusta, eu também achei o filme triste, é bem triste o filme. Não acho o filme uma alegria. Eu acho exatamente que ele quer mostrar a melancolia, a solidão. E Terezinha, aquela coisa dele mostrar aquela coisa histriônica em relação à história do filho, que aquilo para mim é uma montagem, não creio que, enfim, é uma coisa meio que fantástica ali que ele Também traz, né? achei fantástico Meio ali. É, feliniana, né? é como os flamingos lá da Madre Teresa de Calcutá, na Grande Beleza também. Mas é aquela beleza. E ela pergunta: cadê a mulher? Que ele se separa da mulher, a mulher vai embora com alguém, mas ela quer voltar. Ele fala: não, eu prefiro ficar sozinho com meu filho, que era como se fosse um tesouro dele ali, né? Ele aprende a ver aquela pureza, né? Recebi.
Ah. É uma estranheza, né? Para o É, meio. é, é. A Ana está falando, é você, Ana. É Não. uma estranheza, mas aquilo é fantástico. Aquilo para Eu mim é quis uma coisa dizer que fantástica. aquelas figuras estranhas são bem do Fellini também. Pelinianas, isso É. mesmo. Ele Ele traz busca uma figura estranha, o né? exagero, e aí representa também o mar, que ele é feito de água e sal, né? Que é aquele mergulho dele para o mundo, entendeu? É onde ele fica, onde ele se completa, que é a chave do filme ali, né? O que te satisfaz? O que te traz alegria? O que nos norteia? O que nos aterra, né? O que faz com que a gente volte a acreditar de alguma forma, né? E ele traz esse personagem aí surreal, né? Que é completamente puro, né? E, Aquela atriz também é bem alocada, né? nossa, o que é aquilo? Não, e a solidão daquela atriz que usa, né, da primeira, na Ah, é, verdade. aquela é a professora, né? A professora, que solidão, meu Deus! E ele traz isso o tempo todo, a família. Superada pelo absurdo toque que ela tem, né? Total, total, É, né? eu também concordo nessa parte da tristeza e da solidão, tanto num quanto no outro, na grande beleza, né? O que me vinha na cabeça Uhum. é a música que o Tim Maia cantava, pelo menos, né? Quem pensa que a vida é feita de ilusão pode ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. E acho que esse filme tem tudo a ver com isso, né? Não sei, não vejo o resgate, eu vejo realmente um grande paradoxo na vida, que é o entre ver a beleza e a finitude ao mesmo tempo, simultaneamente. É preciso esquecer um pouco a finitude para amplificar um pouco essa expressão de beleza, a experiência de beleza, né? A gente não É, pode ter a finitude todo o tempo na mente, sabendo que é uma realidade. Adoece. voltando ao conto, as duas primeiras frases são exemplares, não é? A Cláudia falou que talvez a gente pudesse ler, todo mundo. Pode, Ana, pode. Aí está ele, o mar, o mais ininteligível das existências não humanas. E aqui está a mulher de pé na praia, o mais ininteligível dos seres vivos. Parece que a partir dessas duas frases ela constrói todo o conto, não é? E E, também dá para pensar no filme com as duas frases. Eu acho que dá para refletir a Paternope também, É. essa frase da Clarice. É muito, É, muito significativa. Nossa, é assim uma semente de uma longa reflexão, né? Isso, e a partir daí ela faz toda a reflexão do conto, né? Em cima dessas duas frases. Eu vou falar agora, só uma coisa rapidinha que não está muito ligado a isso que nós estamos falando. O nome do padre é Tesorone. O que vocês acham de tesouro? tesouro. Mas falando isso que vocês falaram da frase inicial do conto, né? Onde coloca muito o mar e a mulher como seres, vamos dizer assim, a serem estudados, seres a serem estudados, vamos dizer assim, né? É, aí eu acho que o filme toca nesse ponto todo com a antropologia, né? Quando ela é uma antropóloga, ela está querendo conhecer esse humano. Ela é o mar, na minha visão, entendeu? A Parténope é o mar. e ela se realiza também, né? Com a profissão. Exato, e o que ela acha mais interessante, não o que ela acha mais interessante, mas justamente ela vai esbarrar no poeta e no professor, que seria, eu diria, a arte e a ciência, né? Onde a sedução dela não conta ali, porque o poeta acho que já sabe lidar com o mar, que nem Fernando Pessoa sabia, vamos dizer assim, né? E outros. E o professor talvez já saiba, né, lidar com esse mar, com a sedução, com a sereia. Porque a sereia é um canto, nós estamos sujeitos a isso, e nós caímos o tempo todo. Não no canto da sereia outra, no canto da nossa sereia aqui dentro da gente. Nós nos iludimos com a nossa ilusão, não com uma mulher maravilhosa, linda, nossa, um corpo esplendoroso, e eu, ai meu Deus, ela me seduziu. Não, cara. Eu me seduzi por isso. E o, A fantasia não está lá. O Netuno,
falando de Netuno, do mar, né? Aí no caso estou falando um pouco de astrologia, essa coisa do ilusionismo e também ao mesmo tempo o mar é aquele que dissolve as coisas, porque ele tem sal, ele vai dissolvendo as estruturas, né, para criar coisas novas. É isso, ou seja, eu diria, bom, eu adorei o filme por isso, porque o filme é extremamente psicanalítico, eu acho, tá? O conto, então, nem se fala. É muito bom. Glaucia, pode Bom, falar, só isso. pode abrir, Glaucia, só um pouquinho, pode falar Tá? daqui depois, Oi, Terezinha. eu queria só trazer um insight também que eu tive aqui ouvindo vocês falando essa questão da individuação da mulher. Foi um capítulo que eu gosto sempre de trazer, porque eu sempre me lembro, é a Mulheres que Correm com os Lobos. O filme e o conto me lembrou o capítulo 9 que é o Pele de Foca, Pele de Alma, né? Que a mulher ela deixa a pele, aí ela vai casar com um homem, ela na Terra ela tem um tempo limitado, que ela começa a definhar, e ela precisa voltar para o lugar dela. Então, assim, me lembrei muito dessa relação aí simbiótica da mulher com a água, com o mar. Me lembrei desse capítulo do Mulheres que Correm com os Lobos. Aí, para quem gosta de ler, gosta de ler, reler, estudar, falar dele sempre. Bacana, esse livro é ótimo. Terezinha, pode entrar, Terezinha. É sobre um trecho do conto, a mulher que ela está sozinha. O mar salgado não é sozinho, porque ele é salgado e grande. E isso é uma realização. Nessa hora, ela se conhece menos ainda do que conhece o mar. Sua coragem é de, não se conhecendo, no entanto, prosseguir. É fatal não se conhecer. E não se conhecer exige coragem. Esse trecho. É maravilhoso. Ela é impressionante. Meu Deus, não dá para falar, não dá para falar. É muito bacana. Eu ia deixar uma pergunta. Por que chora o poeta? Chora, né? E Ele chora ele chora. e, e, e se afasta dela. Em todo choro, ele se afasta dela. Ele fala Porque para ela ele diz que não quer roubar nem um minuto da a juventude juventude dela. dela. Ela quer caminhar com Isso, ele. E o isso é início que do ele filme, na disse, né? primeira cena, é uma poesia, não é? Que Não, é mas ele também, gente, ele é homossexual, o cara, né, também. Ele fala dos amores mortos, né? Essa coisa dos amores mortos, aquela frase que é dele, do John Cheever mesmo. Ele tem livros de conto, até vou ver se eu acho alguma coisa, porque ele fala dos possíveis amores que ele pôde ter e não se assumir. E, na verdade, o próprio escritor mesmo, Euclides, ele era casado com filhos, mas ele tinha muito. E ele era homossexual, né? Tinha uma vida dupla, nem sei se é assim que fala, não, mas enfim. E ele tinha muita vergonha disso, era uma coisa que ele não assumia o lance, né? Mas ele era um cara que observava muito, e a droga anestesiava. Ele fala, é justamente a coisa da droga, né? O cara tá destruído ali, o cara é genial, um cara que está totalmente submerso, né? Porque não consegue encarar a vida, né? Porque é difícil também, né? Cada um acha um subterfúgio, mas ele é uma tristeza impressionante, uma tristeza absurda, num lugar maravilhoso, né? Um lugar solar, incrível, mar, céu. O lugar que ele morava também era uma coisa impressionante. E uma solidão. Ui, Então, mas é do conteúdo do sofrimento dele que eu gostaria de saber. Por que que ele chora diante da beleza? E É a chora por síndrome de ela, né? É o Stendhal, modo. né? Você conhece a síndrome de Stendhal? Não. Então, procura. É um personagem, o Stendhal ficou tão abismado com as belezas da Itália que tem um fenômeno que se chama síndrome de Stendhal, quando você fica extasiado diante de uma beleza. tanta beleza. As É. pessoas passam mal, o coração. Agora eu descobri, eu tive várias vezes a síndrome de Stendhal lá em Florença. Na Galeria Uffizi. Eu fiquei enlouquecida. E depois eu descobri, eu falei, não é possível, que eu já vim aqui umas 10, porque você anda muito assim, olhando para os afrescos em cima, e aí você interrompe a oxigenação, e aí você começa a ficar tonto, porque eu tinha que parar e sentar. Eu falei, gente, não é possível de novo. Eu tô
porque você fica, você trava a circulação do pescoço. Cláudia, você fugiu do aspecto mental Mas eu posso contar botou uma um rapidinho, resenha aqui pra ele. Vai, tá acabando uma a hora. passagem bem Fala, particular da minha Luísa. vida, não tem a ver. Eu fui a São Paulo, no sul da França, e lá tem um convento dos dominicanos, tem uma longa história, que foi todo pintado e projetado, e as roupas dos padres por Matisse, em agradecimento a uma freira que o tratou. E a minha filha estudou no Colégio do Rosário, que é ligado aos dominicanos. Ela conhecia um pouco a história, ela chegou lá, ela chorou de tanta beleza e me abraçou, mãe, obrigado porque você me trouxe aqui. E ela chorava, chorava de beleza, isso que a gente está falando, né? Beleza. Agora, voltando a um outro diálogo que eu achei muito interessante, que o professor diz a ela: eu não vou te julgar e você não vai me julgar, não é? Eu achei muito bom esse dito do professor, essa fala, não é? Você não vai me julgar, eu também não vou te julgar, como que de cada um é cada um, não é? É um Não, ninguém. respeito em relação ao outro, né? Bonito isso. Né? Mas, gente, mais alguém aqui? Está quase no fim a roda. Mas Euclides quer finalizar com a tristeza do poeta? Vida dupla, alcoólico e melancólico, sim. Isso, isso que desculpa, a Ana. AB Paul. A Ana Ana, tirou o nome dela, ela botou só. Não, veio, apareceu, não fui eu que botei, Eu não. vou renomear, Ana. Depois eu acho te que sabia. Eu não- Isso aí é um antigo e-mail que eu tinha, que eu nem tenho mais. É a Ana. as Tá? Eu duas, não as sei. duas falas dela me fizeram muito sentido. A primeira é o extasiamento, né, com a Isso. beleza, que chega Aham. a ficar até emocionante e ligado à tristeza, né? Para mim, o poeta estava tentando dizer a ela, de alguma forma, que aquilo tudo ia acabar. Do jeito dele, pela tristeza dele, mas que ela estava focada num apoio errado, que inevitavelmente ia levar ela à solidão. E a outra coisa que ela falou, eu achei muito bonitinho, foi da filha dela, né? Se emocionar tanto Porque ela na. conhecia um pouco a história, os vitrais de Matisse, é uma coisa linda, tudo, tudo, tudo é Matisse, porque ele esteve doente e uma pessoa que depois se tornou freira, cuidou dele. E aí pediu a ajuda dele. E ele fez tudo nessa igreja em São Paulo, Vence, no sul da França. A igreja dos dominicanos é qualquer coisa do Rosário, que Matisse fez todinha em agradecimento. E, e eu acho que no filme, até essa fala que deram a ela a Parténope, né? Do você não me julga, eu acho que está cheio de sinais para ela no sentido de cuidado. A beleza abre portas, mas cuidado, cuidado, né? Ele consegue ver além disso. Mas eu acho que a beleza está exatamente de você, quando você enxerga além do processo. Você só consegue aprender a beleza se você for além. Essa coisa do êxtase que a gente tem, que a gente entra na história, né? Por exemplo, a Clarice me proporciona momentos incríveis que eu consigo, falei, meu Deus, onde eu vou, né? O Sorrentino também, né? Muito, a música, às vezes, transporta a gente. Você olha uma obra uma obra de arte, você mergulha, e cada um tem um mergulho diferente, né? Ele traz muito isso. O Sorrentino traz, na Grande Beleza tem um turista que morre, tem um ataque cardíaco logo no começo do filme, porque você não sabe se o cara está realmente ou se ele entrou em êxtase com tanta beleza. Mas agora eu acho que o que mais marca para mim, tanto na Clarice quanto nele, é essa coisa da melancolia mesmo. São essas notas que a gente tenta esconder e que não se esconde, não tem como esconder, né, embaixo do tapete. E que essas pitadas quando a gente consegue apreender através das emoções a beleza, é o que faz a vida funcionar. É isso, né?
Ô, Cláudia, eu queria só voltar um pouco ao conto, e que alguém, inclusive, aí já comentou sobre o masculino e o feminino. E eu achei o seguinte, que realmente o masculino, em português, o mar, e o feminino, a mulher. E a narradora, ela diz que ambos são ininteligíveis e enigmáticos. Aí o texto destaca também a diferença entre o mar e a mulher, porque a mulher é pequena, a mulher é sozinha, o mar não é sozinho porque é salgado e grande, tem águas frígidas e brilho. Por isso eu achei importante a frase que está na página 425, que o narrador diz assim: a mulher não está sabendo, mas está cumprindo uma coragem. Ou seja, eu entendo que a mulher está se superando, a mulher está vencendo os obstáculos, os medos. E essa colocação, ela ganha um significado ainda maior quando na página 426 nós lemos: o cheiro é de maresia tonteante que a desperta de seus adormecidos sonos seculares. Os E sentidos, né, que você tinha falado. aqui eu entendo que a Clarice está falando sobre a luta das mulheres, tanto no campo social como no campo cultural. E os sentidos que você tinha mencionado, né? O cheiro. Em alguma Os outra fala você sentidos. falou em cheiro, em sentidos, não é? E também é muito interessante como é importante a palavra, porque a Clarice, ela constrói o texto, ela utiliza, veja só quantas palavras que nos remetem à sensualidade: corpo, quente, frígido, arrepio, fertilidade, amante, ávidos, ritual, sofreguidão. E tem aquela frase que a Ana Cristina até já citou, que tem uma frase no texto que diz o seguinte: e era isso que lhe faltava, desculpa, e era isso que lhe estava faltando, o mar por dentro como líquido espesso de um homem. Então é isso, meninos. Eu Olha, queria aconselhar vocês a ouvirem o Gino Pauli, Ana, Que Coisa C'è, a música final dos créditos é linda de morrer. E ele está com 91 anos, qualquer dia desse, né? Como a Ornella tinha 91, que era grande companheira, foi grande companheira dele, e ela acabou de falecer. Então, essa música é uma música romântica daquele tempo, né? Mas é bonita, aquelas canções italianas daquele tempo. Aconselho vocês a ouvirem. E tem também um pedacinho que eu tinha notado da poesia do Luiz Ferdinand Cellini, porque a vida é imensa e perdemos-nos por todo lado. é isso mesmo. A vida, esse é o mar. Essa frase é citada no filme do Ferdinand Muito, Cellini. é lindo. Gente, vamos acabar aqui. Agora a gente eu já mando para vocês a próxima confraria. E eu quero agradecer, foi riquíssimo o encontro, foi maravilhoso poder estar com vocês. Essa troca é magia, essa troca também é vida, essa troca, poder partilhar, trocar. Você que é responsável, porque Cláudia, muito obrigada, sempre, muito obrigada a vocês. obrigada, maravilhosa curadoria. Isso é muito especial, gente. Obrigada. Maravilhosa curadoria. Carmela, querida, bom te ver. Sandra, obrigada. Maria Augusta, Terezinha, querida, Liz também, obrigada pelo carinho. Ana, Regina, obrigada. Marisa, Lucila, beijo, beijo. Tâmara, Donizete, prazer em te ver aqui. Maria Esther, beijo para você. A Lúcia aqui está aqui com a gente. Ilma, um beijo para vocês, gente. Obrigada, Tâmara, Tchau, obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.